eu sou uma mulher, né, de 45 anos, então não sou tão novinha mais, jovem. né? Não tão novinha. 40 anos de idade hoje, 45 é sossegado. É, né? super sossegado. A minha mente é tranquila, o corpo que já denuncia a idade, né? Mas demorou para eu me entender, me aceitar da forma que eu sou. Porque, assim, eu fui criada numa família... Primeiro, vamos voltar lá atrás. Por favor. Mãe loira, né? Loira, do olho verde, branquinha, linda, maravilhosa, casada com um negrão. E essa fusão nasceu a Flá. A Flá que não teve... Eu não fui inserida nesse contexto black. A questão da identidade racial que a Uma gente grande costuma parte dizer, dos né? brasileiros, eu acho que a maior parte dos brasileiros, assim, são dessa realidade, né? Sim. Minha família também é... Meu pai negro, minha Mistura, mãe né? branca, miscigenada. Então, ninguém chegava para mim e falava, Alê, você é preto, toma aqui o seu deck de cartas pretas para usar na vida, tá ligado? Sim, eu ainda assim, eu tenho a pele mais escura. Não tem como falar que eu não sou negra. Sim. Só que eu não fui inserida nesse contexto negro. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Então, eu fiquei com a minha mãe. E a mãe, branca, só Que conheci... parecia a mãe adotiva, né? Porque Parecia a mãe bem adotiva, diferente, mas né? assim, eu nunca senti diferença entre eu e meus irmãos, assim. Eu sou a mais escurinha mesmo. Os outros são Sim. mais claros, mas... Aliás, o seu irmão, o irmão dela, assim... Eu tenho um irmão branco do olho azul. Isso aqui não tem Legal. absolutamente nada a ver, que a senhora fala assim, caramba, mas... A minha irmã é loira e tem olho azul. Sério? Sério, É ela, tem louco isso. ela tem a pele mais parda, mas ela tem... Eu fiz teste genético, então tem uma herança alemã no meu sangue. E que ninguém sabia de onde era. Provavelmente pode até ser coisa da colonização, porque não tem nenhum alemão na minha família. Mas a minha irmã nasceu com o olho verde, na verdade, né? Porque no Brasil fica verde quando tem miscigenação, né? Ela é negra? É. Meu Deus. Então, Eu ela falo que fica se Deus nesse maluco. tivesse me dado o olho da minha mãe, acho que ia ser insuportável. Uma negra é insuportável, Deus sabe o que faz. E, então, eu não fui inserida nesse contexto do black e tal, mas eu lembro de uma infância, assim, bem simples, e minha mãe costurava as nossas roupas. Então, já começa assim... Minha mãe fazia A Ana as nossas Chongani falou roupas. isso também, né? Que a mãe dela costurava as roupas dela. fazia a roupa dela. E olha, Minha mãe não costurava minhas roupas, não. Dava tudo rasgado. Né? e minha mãe não era essa costureira, mas ela inventava umas roupas, e eu lembro assim, pequena, minha mãe fez uma saia jeans pra mim, e eu não sei se não tinha dinheiro pro botão, eu não sei o que foi, que ela colocou um cadeado no lugar do botão. Cadeado no lugar do botão. Tendência. Criativo, Caramba, achei olha aí, ó. criativo Caramba, a que cabeça legal, da minha mãe, né? entendeu? Cadeado. Só que assim, Tem conceito. saia... Tem conceito. Saia não precisa abrir o cadeado, né, pra ir ao banheiro. Então, não Por dava exemplo, trabalho, não dava trabalho. Mas já era um negócio, assim, diferenciado. Mas minha mãe sempre ensinou a gente, assim, ó, pra ir à igreja, tem que usar a melhor roupa e eu vou deixar os meus filhos sempre bem vestidos. Na cabeça dela, bem vestidos eram as roupas que ela fazia, né? Sim, Era um sim. pouco torta, umas costuras meio não sei o quê, mas era o que a gente tinha. Então, a minha lembrança na moda pequena era a minha mãe fazendo as nossas roupas, né? E cresci um pouco mais e minha mãe entrou numa loja, começou a trabalhar em uma loja, e eu lembro de pegar as roupas dela e fazer desfiles. Que legal. E eu chamava as amigas que tinham lá no condomínio, lá no prédio, vamos desfilar com as roupas da minha mãe. Ela nem sonhava, né? Porque imagina. E aí era Miss Brasil, né? Na época era Miss. E na minha cabeça, assim, modelo, a única que existia era a Naomi Campbell. Sim. A única negra, mas Eu não conheço muito. Isso aqui tem, mas é que eu Tem, não acompanho. tem outras. era tem uma outras. negra, não é? Incrível, Ah, tem a Tyra assim. Banks, esqueci. Tem a Tyra, mas eu acho que a Naomi ainda veio antes da Tyra. Não sei, é que na minha cabeça... Ela veio antes, mas tem, ó, Eu só eu até anotei conhecia- os nomes, viu? Eu anotei a Múnia, tem a Bethan Hardison, tem a Naomi Sims e Pat Cleveland. São 4 ou 5, assim, que na época e até algumas antes da Naomi que arrebentaram, mas não chegava aqui, né? Também. Não chegava. Não chegava. E não tinha como chegar na minha casa também, isso. Porque eu não buscava, eu não tinha esse esclarecimento, assim, tipo, eu sou negra, eu preciso buscar coisas de negros. Não tinha isso. E nem pro meu cabelo,
sabe? Meu cabelo, mistura do cabelo crespo do meu pai com o liso da minha mãe. E aí, não, cabelo cacheado. Hoje, as negras... Não sabia o que fazer com o cabelo, o que fazer. né? As negras me procuram, o que você faz pro seu cabelo ser assim? Tem todo um contexto. É mistura da minha mãe com o do meu pai e tal. E teve até uma pessoa que escreveu pra mim, você não pode falar que você é negra. Como eu não sou negra, gente? Mas como assim, mano? O seu cabelo não é crespo, o seu nariz não é chato. Isso não tem nada a ver, eu sou negra, sim, entendeu? Eu não podia nem me pronunciar. Isso é recente? Cara, isso não faz sentido. Recente? Sim, o ano As passado. pessoas fazem isso em 2021. Manda a pessoa trabalhar, fala assim, não pode dizer que você é negro, vai trabalhar, mano, vai fazer alguma coisa. Só eu sei o que eu sinto na pele. Em alguns lugares que eu vou por ser negra, eu vou falar vai usar o seu negrômetro aí em algum lugar, pega a sua régua e vai medir o mundo, tá ligado? Cada um tem né? Uma visão. Um jeito de enxergar o mundo. Alguns enxergam bem torto. E cresci, adolescente e tal, já não me aceitava. Eu já, não pela minha cor, mas pela lata mesmo. Eu tinha um irmão que falava assim, não dá pra sair com vocês são muito feias, eu e minhas irmãs. Ah, o seu irmão, aquele lá, o loiro. O que mora... Hoje ele mora em Orlando, é o que veio depois de mim. O loiro é o caçulinha. E não, vocês são muito feias. E nessa época, tava rolando Pedra Viva. Hoje você fala pra ele, né? Quem é feia agora? Quem é feia aqui? Quem é feia agora? Vai. Quem é mais feia? ou menos. Entendeu? Aí, eu era louca pra conhecer o Pedra Viva. Só que ele falava, não, Pedra Viva só vai às pretas da hora. Vocês não podem ir. Um dia eu falei, vou. E fui, né, até o Pedra Viva e vi as meninas super estilosas, as negras lindas e tal. E aí tinha até um amigo do meu irmão na época e falou assim, pô, Bach, você falava das suas irmãs que eram todas feias, ó, as irmãs gatas, tava falando, ele sai... Tem aquele lugar de irmão, né? Não sei se era pra proteger, mas e vai sair falando pra todo mundo, meu, tem uma maior gata em casa aqui, cara, vai dar ruim isso, mano. Já queria quebrar a expectativa. Fica aí sua feia, tá ligado? Não, e aí... No Pedra Viva, aí você já começa a ver outras coisas. Eu saí lá da periferia, sem nada, e de repente você tá lá na Zona Sul, com as meninas super estilosas e tal. Então, aí já muda um pouquinho. Esse detalhe, Flávio, desculpa te cortar, porque eu acho que isso é legal, porque assim, essa cena da Pedra Viva, que a gente conversou lá no episódio de segunda-feira, e essa cena da Pedra Viva é meio que emulando o esquema das igrejas americanas. Porque, assim, nas igrejas americanas, as igrejas negras americanas, você vê o negócio do estilo, né? É importantíssima. O André Leon Talley, ele falando isso, que assim, ele ia pra igreja, né? Que foi aí o consultor de... ainda tá vivo e tal, mas já deve estar... Editor de moda, né? Da Vogue, o cara super badalado. E ele diz que a formação dele, primária, assim, de moda, era olhar a igreja. Ele ia na igreja com a avó dele que criou ele, né? E via primeiro o chapéu. Minha avó tinha uma coleção de chapéus, tinha chapéu de tudo quanto é chapéu de inverno, chapéu de verão, chapéu de chapéu de verão. E as roupas, né? Sim. Na hora de ir pra igreja, era a melhor roupa. Então tem esse lance assim. Cultural. E sabe que eu vi aquele documentário Fresh Dressed, que isso é religioso mesmo? Inclusive é um contexto que vem da escravidão dos Estados Unidos, porque lá parecia que assim, a maior parte da escravidão lá foi pelos presbiterianos, alguma coisa assim. E eles tinham o hábito de dar pros negros escravizados uma roupa para eles irem domingo na igreja. Que era uma roupa de domingo. Roupa de domingo. E que era uma roupa que parecia o terninho, que daí foi depois a galera do Rhythm and Blues foi pegando e foi ressignificando. E aí, obviamente, as igrejas revolucionaram isso de uma outra maneira, mas uma parada que foi surgindo ali, cara. Assim, um parênteses dentro disso, ir arrumado, assim, pra igreja, era o nosso passeio. Igreja, domingo é o passeio do crente. E hoje eu tenho essa ideia que quando a nossa roupa, ela sinaliza, vamos colocar um lugar mais fácil assim para entender. Ela sinaliza a importância do lugar que você tá. Por exemplo, se você ir à igreja era uma coisa muito importante. Então, eu me vestia bem para ir à igreja. Igual você vai a um encontro, você não vai de qualquer jeito.
Então, você se arruma para ir ao encontro, porque é importante. Estar aqui, para mim, é importante. Eu me arrumei o cabelinho, entendeu? Porque sinaliza o significado que aquele evento tem para mim. Então, antes de sair de casa, é importante para mim, eu vou bem.